Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Como é de se imaginar, eu estou com aquele frio na barriga, aquela tensão de começar o dia. Eu não vou passar por isso sozinho. Eu vou pedir para você se colocar de pé comigo, respirar. Sabe aquela respirada que abastece os pulmões? Que você enche o pulmão de ar, porque hoje nós vamos louvar muito, vamos orar muito, vamos conversar bastante. Então, com você ainda de pé, eu quero apresentar a nossa equipe de louvor, na verdade, o Alcires, e que vai nos liderar nesse momento para iniciar o dia com louvor e adoração, tá? O Alcires, ele é terena, casado com a Arlene, e ele tem um filho e uma filha. A filha é a Railane e o Richard, seu filho, trabalha com plantação de igreja e treinamento de indígenas no Amazonas. Ele é diretor do Seminário Indígena Semiraita, em Iranduba, em Manaus. Eu quero orar por ele, orar por esse momento e começar o dia com oração, invocando aquele que é a razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual nós traduzimos, a razão pela qual nós pregamos, vivemos, respiramos. A Ele todo louvor e toda glória. Ore comigo pelo meu irmão e por esse dia, por esse momento. Pai, nós lhe damos graça, louvor, adoração que é devida somente a Ti, Senhor. Nós invocamos o Seu nome porque o Senhor nos orienta na Tua palavra. Se invocar a mim, eu me mostrarei a vocês. Eu me farei presente. Nós precisamos da Sua presença hoje aqui. Sem a Sua presença, tudo será em vão, Senhor, porque é para o Senhor que fazemos o que fazemos. Alinha os nossos corações essa manhã, nivela a preocupações, a compromissos, reuniões, tantas coisas que podem tomar o seu lugar na nossa mente e no nosso coração essa manhã. Enquanto nós louvamos com o nosso irmão aqui, que o Senhor capacitou os nossos irmãos com o dom do louvor, da adoração, dos instrumentos, Senhor, faça com que haja uma sintonia entre o nosso coração e o teu, Senhor. Que a cruz do Senhor seja o lugar onde nós seremos nivelados, para que tudo que o Senhor precisa ministrar aos nossos corações hoje alcance terra fértil. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Reis consagra tudo que sou. Ao Rei dos Reis consagra cada vez que eu vejo ela está maior. tudo que sou. Gratos louvores desbordam minha vida nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei eu te seguro, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a Deus, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que
és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Para isso nós nascemos, para adorar Ele. Se nós nascemos para adorar, é por isso que nós estamos aqui. E eu convido a vocês a adorar. Venha, essa é a hora de adoração. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás bendito, Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todos eles se dobrará, mas aquele quem eu te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todos eles se dobrará, mas aquele quem eu te escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás bendito, Pai. Toda língua confessará o Senhor, todos eles se dobrará, mas aquele quem a te escolher, o tesouro maior terá. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que Tu és, pela forma que o Senhor nos alcançou. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe de toda a programação, palavra que será ministrada, que o Senhor fale, que desperte o nosso coração e nos desafia também, para aproximar mais do Senhor cada vez mais. Oramos agradecidos por esse louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nessa manhã eu quero trazer à nossa mente, os nossos corações, um texto que tem falado com os nossos devocionais, nas nossas leituras bíblicas, especialmente para mim, para nós como movimento indígena no Brasil, a reconhecer que nós, como família da fé,
nós nos dependemos uns dos outros. E essa foi uma oração do Senhor Jesus. E ele orou porque realmente nós precisamos entender de que nós nos necessitamos. A família de Cristo, embora seja tão diferente, e aqui nós já percebemos isso, essa diferença nossa, não estou falando simplesmente de uma diferença cultural, mas diferenças de famílias. Mesmo vivendo dentro de uma comunidade tribal, mesmo vivendo dentro de uma comunidade indígena, nós somos de famílias diferentes. Embora falamos a mesma língua, temos as mesmas cosmovisão, vivemos em comunidade ali, mas vivemos em famílias. E essas famílias são diferentes. E não é diferente na família da fé, nós também precisamos sempre dessa vida em unidade. Foi por isso que Jesus orou. Nem mesmo junto com os seus discípulos, aqueles a quem ele chamara, se tornaram pessoas muito próximas a Jesus, mas eles precisavam receber essa orientação do Pai de que eles precisavam estar unidos. Unidos para alcançar o objetivo final, que é a mensagem salvadora do Senhor Jesus, essa mensagem da salvação, o evangelho da graça. E aqui Jesus então ora em João capítulo 17, versículos 20 a 23. Eu vou fazer essa leitura, talvez você pode aí abrir o seu celular e acompanhar comigo isso, ou se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir para lá. Mas esse texto nos chama a nossa atenção para isso. E eu quero convidar a nós todos nessa consulta a trazer essa reflexão para nossa mente, nosso coração, e participar efetivamente nessa vida de unidade. Eu sei que todos nós aqui pertencemos a organizações missionárias, nós temos propósitos, nós temos visão, mas nós temos um objetivo comum entre nós. Que essa tradução das Escrituras alcance pessoas, levem pessoas a receberem a mensagem da graça de Cristo. Assim como aconteceu com o primo do Cacá. Levou ele a conhecer a Jesus. Assim, tantas experiências da vida a partir da palavra de Deus. Então, o texto de João diz o seguinte, João 17, versículo 20 a 23. É a oração de Jesus. Diz o texto assim, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Não somente por estes, mas por aqueles, o Senhor Jesus, que haveria de vir. E aí nós estamos aqui hoje no cumprimento dessa palavra de Deus. Mas o texto continua dizendo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, e eu em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Que palavra do Senhor Jesus! Que palavra do Senhor Jesus! A missão de Deus para nós, certamente é sim, da propagação do reino. Fomos chamados por Deus para que a mensagem dele alcance pessoas, seja perto, seja longe, seja da nossa etnia aqui, seja da outra ali. Fomos chamados por Deus para isso, mas o Senhor Jesus ora. E essa é uma oração que ele fez com o coração, talvez ter contrito, porque sabia perfeitamente que nós somos humanos, e aqueles discípulos também eram, e possivelmente eles teriam dificuldade de entendimento acerca do outro. E isso aconteceu por várias vezes,
de querer ser um pouco maior do que os outros, mas o Senhor Jesus chama a nossa atenção e chama nós a essa comunhão da unidade. Como eu disse ontem, sim, temos que ser um, e isso é verdade. Essa Bíblia traz para nós esse recado, mas nós não devemos perder quem somos nós. Devemos ser um, sim, em unidade, sim, mas não perdermos a nossa identidade. Nós vamos ser indígenas para sempre, queira ou não queira. Eu vou ser terena para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Mas convictos de que há uma ordem da parte de Deus, de nós nos unirmos como família da fé. E assim, e a oração de Jesus tem uma razão para essa. Ele diz para que o mundo conheça, para que o mundo saiba, para que o mundo entenda. E o mundo aqui não está falando do sistema global, não está falando nisso. A Bíblia aqui, quando está falando do mundo, está falando pessoas. Eu e você, sentados aqui, e outros que estão ali distantes, precisam saber que há um Deus, que há um maravilhoso Deus que criou os céus e a terra, mas também está disponível para salvar pessoas de todo mundo. Aqueles mais simples, como aqueles mais capacitados. Lembra da história daquele homem da lei que foi conversar com Jesus à noite? Ele era dos principais, dos sacerdotes, entendia perfeitamente o Torá, certamente conhecia isso, mas ele não sabia exatamente o que era nascer de novo. Pessoal, uma palavra simples da parte de Jesus. E aqui nós somos chamados a caminhar juntos, a servirmos juntos, a sofrer juntos, mas também a celebrar juntos. Meus irmãos, essa é a unidade. A unidade nasce quando colocamos Cristo no centro, priorizamos o reino acima de nossos interesses pessoais e buscamos a humildade em amor. É isso que faz a igreja crescer. Meus irmãos, que coisa bela isso, meus irmãos. Nós tivemos recentemente lá em Porto Velho, o Congresso Nacional do Complay, já estava centenas de pessoas ali reunidas, celebrando a Deus, cantando na sua própria língua, falando da graça de Cristo, celebrando o amor de Deus, transmitindo essa graça maravilhosa que um dia fomos alcançados por Ele. E aí há uma resposta de Deus definitiva de que há pessoas, sim, que precisam reconhecer este amor de Deus. E nós somos as respostas para isso. Precisamos entender. Jesus estava orando para isso. A pergunta de hoje, para a nossa reflexão, talvez seja essa. Eu estou realmente comprometido com a missão e a visão de Cristo? Essa vida de unidade? Eu tenho colaborado com os outros na missão de Deus? O céu é o meu bloquinho? Ou só a minha organização? Isso é meu? Por muito tempo eu escutei uma expressão que não soava muito na minha mente, no meu coração. Por muito tempo eu lutei com isso. Quando escutava as pessoas dizendo, esses são os meus indígenas. Esse é o meu território. Aqui ninguém entra, aqui quem manda sou eu, e ninguém entra aqui. Nós precisamos viver uma vida de unidade. Compartilhar, repartir, porque essa não é a nossa missão única, é a missão de Deus. E eu, quando vejo essas organizações missionárias aqui, compartilhando, trazendo para nós essa vida em comum, as suas ideias, os seus propósitos, a sua visão, e nós assim avançamos cada vez mais. Busco humildade, perdão e amor nos relacionamentos. Procuro hoje fortalecer vínculos, encorajar alguém a trabalhar em parceria na obra de Deus. E Jesus nos convida a estar atentos para isso. Começamos um projeto chamado Etnos. E essa ideia é de trazer e fortalecer as línguas, trabalhar isso, para que o mundo conheça a respeito da palavra de Deus. Abraçamos esse projeto como Complay, para queremos ver outras nações serem alcançados pela graça de Deus e pela graça de Deus por você. Por você. Procure hoje fortalecer os vínculos, encorajar alguém e trabalhar em parceria na obra de Deus. Parceria é mão dada.
parceria junto. Nenhuma mais, nenhuma menos. Tem um professor, que é o meu mentor até hoje, que investiu na minha formação missiológica, minha formação acadêmica, e até hoje ele ora por mim. Está velhinho já, curvadinho assim, quase que não consegue andar mais. Toda vez que eu encontro com ele, ele ora. Se eu encontro com ele 10 vezes ali no pátio, ele ora comigo. Mas ele diz uma frase muito interessante: ao pé da cruz, o chão é nível. Ao pé da cruz, o chão é nível. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos chama para fazer parte dessa tarefa. E Ele ora para que nós tenhamos essa vida em unidade, com um objetivo único, não para a nossa glória, não para nos ficarmos maior ou melhor, mas Ele chama para que a sua graça e a sua mensagem seja alcançado a todos. Que nessa semana, meus irmãos, tenhamos essa ousadia. Senhor, me ajude a perceber a necessidade do outro e que eu tenho para compartilhar, eu quero fazer e participar nessa missão de Deus. Talvez a oração dessa manhã seja o seguinte: Senhor, ajude-me a viver a unidade com os meus irmãos e irmãs na fé. Que a minha vida contribua para a comunhão do teu povo e para o avanço da sua missão. Ensina-me a amar, perdoar e servir como Cristo. Essa talvez seja a nossa oração nessa manhã. A orarmos ao Senhor e pedir que Ele nos ajude a contribuir neste avanço da missão de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os meus irmãos. Amém? Eu não vou poder ficar com os irmãos até o final, mas eu quero aqui celebrar esse tempo junto, essa unidade que eu estou vendo aqui junto com os nossos irmãos. E queremos assim, como movimento completo no Brasil, avançar cada vez mais e alcançarmos as etnias no Brasil que precisam ainda serem conhecidos e a palavra serem traduzidas para as suas línguas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor é tão bom para conosco. A Tua palavra nos ajuda, Pai, a pensar cada vez mais que somos, sim, um, como Tu és. E nessa unidade, Senhor, nós precisamos avançar cada vez mais rumo à missão do Senhor, que é dada a nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo recado do Senhor, para que tenhamos essa ousadia e coragem cada vez mais de falar e de anunciar o Teu amor. Assim nós te agradecemos e abençoamos mais uma vez o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.